Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será a aula da bolsa, aquela bolsa que eu havia deixado um vídeo aqui no canal mostrando 15 modelos de bolsa e pedi para vocês escolherem um modelo. O modelo ganhador foi a número 8. Para você que não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar na tela final para vocês irem lá acompanhar. Então, a bolsa ganhadora foi a número 8, que é essa bolsa. Eu confeccionei ela com barbante fio 8. Eu fiz com o fio 8 porque eu achei que fica mais estruturada, mas nada impede que vocês façam com outro barbante. Para vocês que gostam de saber quanto foi de barbante, eu usei esse barbante. Esse barbante é aquele de 500 gramas. Restou essa quantidade. Só não vou saber falar para vocês qual a quantidade, mas essa foi a quantidade que restou. Então, vocês têm mais ou menos uma noção de quanto vai de barbante. Tendo passado todas as informações, para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no meu canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu joinha. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que participaram e tiraram ali um tempo de vocês para votar. Eu fiquei muito feliz, estou muito agradecida a cada um de vocês. Nós teremos outros vídeos nesse mesmo esquema. Eu vou deixar algumas fotos, algumas ideias para vocês escolherem um. Então, já agradeço a todos que participaram desse e que participarão dos próximos. Sem palavras para agradecer a todos vocês. Então, tendo dito tudo isso, agradecendo a todos vocês, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Pessoal, então vamos à nossa aula. Aqui onde eu moro, tá um pouco difícil de encontrar barbante. O barbante que eu encontrei, como a bolsa escolhida foi no cru, o barbante que eu encontrei foi esse. Eu nunca trabalhei com esse barbante, é a primeira vez que vamos trabalhar. Então, ele vem barbantes LM, o tex dele é 1285, peso desse novelo é 500 gramas, ele é 100% algodão. Eu nunca trabalhei com esse barbante, mas resolvi comprar porque foi o que eu encontrei aqui na minha região. Mas vocês podem usar o barbante que vocês tiverem, que for mais acessível a vocês. A agulha que eu vou usar é a agulha número 4, mas também vocês vão fazer conforme o fio que vocês estiverem usando. Nesse caso, aqui nesse fio, eu não encontrei qual a agulha para usar, qual a agulha deveria ser usada. Então, por isso eu vou fazer com a 4. Nós vamos iniciar a nossa bolsa com correntes. Então, eu vou fazer aqui o meu nó inicial e vamos fazer correntes. Então, aqui nós vamos fazer correntes. Nós vamos fazer somente, o nosso início será com as correntes. Eu vou fazer assim por 30 centímetros. Por 30 centímetros. Esse é o tamanho da bolsa que eu acho que para mim tá bom. Para vocês façam o tamanho que quiserem. Se quiserem fazer maior, é só aumentar a quantidade de correntes. Se quiserem fazer menor, façam menos centímetros, que eu não vou passar aqui a quantidade de correntes, que depende do barbante que vocês forem usar. Se vocês forem usar um barbante fio 6, vai precisar de mais correntes. Se vocês forem usar um barbante mais grosso, vão ser menos correntes. Então, por isso que eu vou passar por centímetros. Vou fazer com 30 centímetros, nada impede que vocês façam a bolsa de vocês maior ou menor. Então, eu vou fazer aqui os 30 centímetros. Feito aqui os 30 centímetros de corrente, vamos subir com mais 3 correntes, 1, 2, 3, e vamos voltar as nossas correntes com pontos altos. Então, para cada corrente de base, nós vamos fazer um ponto alto. Então, eu vou fazer assim até o final da corrente. Quando chegar aqui no final, eu volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui ao final dos meus 30 centímetros de corrente.
Fizemos aqui o nosso último ponto alto na nossa última corrente. Agora, aqui dentro dessa corrente, como a nossa bolsa vai ser uma bolsa circular, aqui dentro dessa última corrente, nós vamos colocar 5 pontos altos. Já fizemos um, agora vamos fazer mais 4 pontos altos. Na mesma corrente de base. Então, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Nós vamos voltar na nossa corrente fazendo um ponto alto para cada corrente de base. Um ponto alto, e nós já vamos escondendo o nosso barbante do início. Na segunda corrente, ponto alto. Então, nós vamos somente fizemos os pontos altos desse lado, agora vamos fazer desse. Da mesma forma, ponto alto para cada corrente de base. Quando chegar na outra ponta, eu volto para mostrar para vocês. Então, aqui nós chegamos na outra ponta. Então, vamos fazer aqui nosso último ponto alto. E o nosso primeiro ponto alto foram as 3 correntes. Então, aqui dentro dessa primeira corrente, nós vamos fazer mais 4 pontos altos, porque a corrente é como se fosse o nosso 5º ponto alto. É o nosso primeiro ponto alto nessa carreira e o 5º ponto alto nessa carreira. Então, aqui dentro, nós vamos fazer 4 pontos altos. Com a corrente, vão ficar 5. 1, 2, 3, 4. Então, nós fizemos 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, e o nosso 5º ponto alto nós vamos fechar aqui na nossa terceira corrente, que é as nossas 3 correntes do início. Então, ficou com 5 pontos altos nessa ponta e 5 pontos altos nessa. Vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. E vamos continuar fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Nessa carreira, nós só vamos repetir um ponto alto para cada ponto alto de base. Então, esse é o fundo da nossa bolsa. Então, nós vamos fazer 2 carreiras de pontos altos. Agora, nós vamos fazer por toda a volta, pontos altos sobre pontos altos. Chegamos aqui na nossa curvinha, onde nós colocamos 5 pontos altos na mesma corrente de base. Aqui, nós só vamos copiar os pontos altos. Sem aumento nenhum, nós só vamos copiar os nossos pontos altos. Então, sobre cada ponto alto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos copiar o nosso ponto alto. Então, aqui nós fizemos a curvinha. 5 pontos altos de base, nós só copiamos os pontos altos. Agora, nós vamos continuar fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, até chegar lá na outra ponta. Chegando lá, nós vamos novamente repetir os 5 pontos altos. Então, aqui novamente, nós só copiamos um ponto alto para cada ponto alto de base. Chegamos nas nossas 3 primeiras correntes, vamos lá na terceira corrente e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Assim, nós encerramos a nossa segunda carreira, a base. O fundo da nossa bolsa, a base da nossa bolsa está pronta. Agora, nós vamos fazer o corpo da nossa bolsa. Vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos fazer mais uma, vai ficar num total de 4 correntes. Pular um ponto alto de base, no próximo ponto alto, fazer um ponto alto. Novamente, uma corrente, pular um ponto alto de base, no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, pular um ponto alto, no próximo ponto alto. Então, nós vamos fazer essa nossa primeira corrente da lateral da nossa bolsa, toda dessa forma. Ponto alto, uma corrente, pula um ponto alto de base, novamente um ponto alto. Então, uma corrente,
pula um ponto alto de base no próximo ponto alto. Então, vamos fazer assim por toda a volta. Quando chegar aqui, eu volto para nós continuarmos o nosso trabalho. Cheguei aqui no último quadradinho. Aqui nós fizemos da mesma forma, nas curvinhas. Fizemos o ponto alto, uma corrente, pulamos um ponto alto de base, no próximo ponto alto fizemos o ponto alto. Normal, como nós já vínhamos fazendo. Uma corrente, vamos lá na terceira corrente do primeiro ponto alto. E vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, o início do nosso trabalho ficou dessa forma. Esse é o fundo da nossa bolsa, é a base. E aqui é a nossa primeira carreira. Fizemos toda ela em quadradinhos. Pontos altos separados por uma corrente. Para a nossa próxima carreira, vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos fazer mais uma. Vamos copiar o nosso ponto alto. Então, vamos continuar fazendo quadrados. Vamos fazer uma corrente. No próximo ponto alto, copiar o ponto alto. Uma corrente. No próximo ponto alto, copiar ponto alto sobre ponto alto de base. Mais uma corrente, próximo ponto alto, copiar o nosso ponto alto de base. Uma corrente, copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, aqui nós continuamos fazer os quadrados, copiando a carreira de baixo. Ficamos com 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5 quadrados abertos. Agora, nós vamos fazer... Ao invés de nós fazermos uma corrente, nós vamos fazer um ponto alto. Da carreira anterior, aqui era uma corrente, então, nós vamos fazer um ponto alto. Ponto alto, vamos copiar o nosso ponto alto de base. Na próxima corrente, ponto alto. No próximo ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Na próxima corrente, ponto alto. No próximo ponto alto, copiar ponto alto de base. Então, nós fizemos aqui 5 quadrados abertos, vamos colocar assim, abertos. Aqui nós preenchemos 3 quadrados. Então, onde eram as correntes, nós fizemos pontos altos. Copiamos ponto alto sobre ponto alto, onde era a corrente, fizemos um ponto alto sobre ponto alto, corrente, um ponto alto. Agora, nós vamos fazer mais 5 quadrados abertos. Vamos fazer uma corrente, no próximo ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Novamente, uma corrente, no próximo ponto alto, copiar o ponto alto. Corrente, ponto alto, copiar o ponto alto. Corrente, ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Corrente, próximo ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Então, nós fizemos novamente 5 quadrados abertos. 1, 2, 3, 4, 5 quadrados abertos. Agora, vamos fazer mais 3 quadrados fechados. Na corrente, um ponto alto. No ponto alto, copiar o ponto alto. Na corrente, ponto alto. No ponto alto, copiar o nosso ponto alto de base. Na corrente, ponto alto. Ponto alto, no ponto alto, copiar o nosso ponto alto de base. Então, aqui nós fechamos mais 3 quadrados. Então, o nosso trabalho vai ser a volta toda dessa forma. Nós vamos fazer 5 quadrados abertos e 3 fechados. Eu vou colocar assim para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, aqui nós iniciamos com 5 quadrados abertos. Fechamos 3 quadrados, fizemos mais 5 quadrados, fechamos 3, agora vamos fazer mais 5, após isso, fechar mais 3, e assim vamos fazer a volta toda. Aqui eu fechei os 3 quadrados com pontos altos, chegando aqui nos primeiros quadrados abertos. Vamos aqui na terceira corrente, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, essa nossa carreira ficou dessa forma.
nós repetimos 5 quadrados da carreira anterior, fizemos aqui em cima, ele em aberto. Fechamos 3 quadrados, onde era a corrente, nós colocamos ponto alto. Novamente, 5 quadrados abertos, novamente 3 fechados, novamente 5 abertos. Assim nós fizemos por toda a volta do nosso trabalho. Na nossa terceira corrente, com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feitas as 3 correntes, aqui na carreira anterior, nós fechamos 3 quadrados. Nessa carreira, nós vamos fechar um quadrado antes e um quadrado depois. Então, aqui nós já vamos para a nossa próxima carreira, então, nós vamos fechar esse primeiro quadrado para completar a carreira de cima. Então, aqui nós vamos fazer nesse quadrado, vamos preencher, vamos fazer na corrente um ponto alto e copiar o nosso ponto alto de base. Essa carreira já é a próxima carreira, e nessa próxima carreira nós vamos fechar um quadrado antes e um quadrado depois dos quadrados fechados. Então, nós vamos fazer o primeiro quadrado, nós já fechamos. Agora, nós vamos fazer uma corrente, copiar o ponto alto. Nós vamos continuar fazendo os quadrados. Aqui, nós só copiamos os nossos quadrados. Porém, na carreira anterior, eram 5 quadrados abertos. Agora, vão ficar somente 3, porque nós vamos fechar um quadrado antes dos 3 que nós havíamos fechado e um quadrado depois. Então, esse é o anterior. Nós vamos fechar ele, vamos fazer corrente, vamos fazer o ponto alto sobre a corrente e copiar o ponto alto. Nessa carreira, em cima dos pontos altos, nós vamos somente copiar pontos altos sobre pontos altos. Para cada ponto alto de base, nós só vamos copiar o ponto alto. Não vamos fazer aumento, não vamos fazer nada. Apenas copiar ponto alto sobre ponto alto de base. Sobre os pontos altos, nós somente copiamos ponto alto sobre ponto alto. Chegamos aqui no último quadrado. Aqui também nós vamos fechar com um ponto alto. Na corrente, nós vamos fazer um ponto alto e no ponto alto, vamos copiar o ponto alto. Então, essa carreira vai ficar dessa forma. Na carreira anterior, nós fechamos 3 quadrados. Agora, vão ficar 5, porque nós vamos fechar o quadrado antes de começar os pontos altos e um quadrado depois. Aí, agora, vamos fazer uma corrente, copiar o nosso ponto alto de base. Mais uma corrente, copiar o nosso ponto alto de base. Mais uma corrente, copiar o nosso ponto alto de base. Na carreira anterior eram 5 quadrados, agora vão ficar 3. Então, chegamos aqui próximo aos nossos pontos altos. Vamos fechar o primeiro quadrado, ponto alto na corrente e copiar os nossos pontos altos de base. Nós só vamos copiar os pontos altos, ponto alto sobre ponto alto de base. Vamos fazer assim até chegar aqui. Aqui, novamente, nós vamos fechar esse quadrado. Então, aqui nós só copiamos ponto alto sobre ponto alto. Chegamos aqui no último quadrado após os pontos altos. Vamos fechá-lo também. Então, vamos fazer um ponto alto na corrente e um ponto alto no ponto alto. Novamente, vamos fazer 3 quadrados. 1, 2, 3 quadrados. Chegamos aqui no primeiro quadrado, antes dos pontos altos, vamos fechá-lo. Vamos fazer um ponto alto para a corrente e copiar os nossos pontos altos. Assim, nós vamos fazer por toda a volta do nosso trabalho. Então, aqui nós chegamos ao final dessa nossa carreira. Nós vamos aqui fechar esse quadrado, que é o primeiro, que é o próximo dos pontos altos. Vamos fechar aqui com um ponto alto. Vamos copiar
ponto alto para cada ponto alto de base, assim como vínhamos fazendo. Aqui, nós tínhamos que fechar esse último quadrado, como nós fizemos em todos. Como nós já iniciamos o trabalho com ele fechado, aqui nós só vamos na terceira corrente e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, fechou aqui a nossa carreira de pontos altos. Então, essa nossa carreira ficou dessa forma. Onde eram 5 quadrados abertos, ficou 3. E no quadrado seguinte, nós fechamos. E onde era quadrado fechado, eram 3. Nessa carreira, nós ficamos com 5. Nós fechamos um antes e um depois. Aqui eram 5 quadrados em aberto, aqui ficaram 3. Aqui eram 3 quadrados fechados, aqui ficou 5, porque nós fechamos o primeiro quadrado e o último. Eu acho que deu mais ou menos para vocês entenderem. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês até aqui. Agora, daqui para frente, serão no total, terão que ter 3 carreiras dessa forma, com 5 quadrados fechados e 3 quadrados abertos. Nós já fizemos uma, agora nós vamos fazer mais 2, somente copiar pontos altos sobre pontos altos e os quadrados sobre os quadrados. Eu vou fazer as outras 2 e já volto para mostrar para vocês, com 3 carreiras dessa forma. Como prometido, aqui eu já fiz as 3 carreiras, 1, 2, 3, com os 5 quadrados fechados e os 3 abertos. Então, no total do nosso trabalhado aqui, ficou com 4 carreiras. Agora, nós vamos fazer a 5ª e última carreira. Essa carreira será da mesma forma que nós fizemos essa. Aqui, nós fizemos 5 quadrados fechados. Agora, nós vamos voltar a fazer 3. Então, vamos abrir um quadrado no início e abrir um quadrado no final. Aqui são 3 quadrados em aberto. Aqui são 3 quadrados em aberto. Agora, vão voltar a ser 5, da mesma forma que é aqui embaixo. Então, nós vamos abrir um quadrado aqui no início e abrir um quadrado aqui no final. Vamos para a prática. Então, aqui nós fizemos nosso último ponto alto e aqui na terceira corrente vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos fazer mais uma, 4. Por quê? Porque aqui nós vamos abrir esse nosso último quadrado. Aqui ele está aberto, nós fizemos 3 fechados, agora nós vamos abrir novamente, vamos deixar ele novamente só o quadrado, sem ponto alto. Então, vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos repetir os quadrados. Aqui nessa carreira, eram 3, agora vão ficar no total 5. Vamos fazer uma corrente, copiar o nosso ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Uma corrente, copiar o nosso ponto alto. Novamente, uma corrente, copiar o nosso ponto alto. Aqui, nós vamos fazer mais uma corrente e vamos abrir esse primeiro quadrado. Pular um ponto alto de base, no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto de base. Até chegar aqui no último quadrado, onde nós vamos abrir novamente ele. Nós fizemos 3 carreiras fechadas, agora nós vamos abrir. Então, vamos fazer uma corrente e pular um ponto alto de base e copiar o nosso ponto alto. Agora, nós vamos continuar fazendo os quadrados abertos. Uma corrente, copiar o ponto alto. Mais uma corrente, copiar o ponto alto. Corrente, ponto alto. Chegamos aqui no nosso primeiro quadrado. Vamos fazer uma corrente e vamos reabrir esse quadrado. Pular um ponto alto de base e no próximo ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Chegamos aqui no nosso último ponto alto, vamos lá na terceira corrente e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos fazer mais uma
E vamos pular a corrente e no próximo ponto alto fazer um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto alto, copiar o ponto alto de base. Essa nossa carreira nós vamos fazer toda de quadrados, assim como fizemos essa nossa primeira carreira. Então, a volta toda será de quadrados, de pontos altos intercalados por uma corrente. Então, vamos fazer assim a volta toda, só de quadrado. Então, uma corrente, copiar o ponto alto. Uma corrente, copiar o ponto alto. Uma corrente, copiar o ponto alto. Chegando aqui nos pontos altos, nós vamos fazer uma corrente, pular um ponto alto de base. No próximo ponto alto, fazer um ponto alto. Uma corrente, pular um ponto alto de base. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, pular um ponto alto de base. No próximo, ponto alto. Então, aqui nós vamos abrir os 3 pontos altos, que aqui nós fechamos. Aqui nós fechamos os 3 pontos altos. Aqui nós vamos abrir. Então, agora, a nossa próxima carreira será só de quadrados. Quadrados a volta toda. Eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês. Chegando aqui no último quadrado, no último ponto alto, vou fazer a corrente e lá na terceira corrente, fechar com um ponto baixíssimo. Quero pedir desculpa para vocês pela oscilação de luz, é que eu tô gravando com a luz do dia. Então, às vezes o sol abre, aí fecha um pouco, então fica oscilando a luminosidade, a claridade, a cor. Mas me desculpem, é que eu tô gravando com a luz do dia. Então, essa foi a nossa carreira que nós acabamos de fazer. Nós fizemos a volta toda só de quadrados. Então, para a nossa próxima carreira, nós vamos intercalar esse desenho que nós fizemos. Aqui nós fizemos esses 2 desenhos. Na próxima carreira, aqui nesses 3 quadrados do meio, é que nós vamos fechar com um ponto alto. Então, nesses 3 quadrados. Então, vão ficar intercalado o nosso trabalho. Aqui nós fizemos 2, nessa parte de cima terão 3 trabalhos desse. Um aqui e um aqui. Nós vamos intercalar o nosso trabalho. Vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3, fazer mais uma. Vamos copiar o nosso ponto alto. Então, esses três quadrados do meio, nós vamos fechar com pontos baixos, assim como fizemos nessa carreira. Então, ponto alto, na corrente, ponto alto. No ponto alto, vamos copiar o nosso ponto alto. Na corrente, ponto alto. Ponto alto, repetir o ponto alto, na corrente ponto alto, e repetir o nosso ponto alto. Então, aqui nós fechamos os 3 quadrados da carreira anterior. Agora, nós vamos fazer 5 quadrados abertos. Da mesma forma que fizemos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadrados abertos. Para chegar nos pontos altos. Uma corrente, pular a corrente de base no ponto alto. Uma corrente, pular a corrente de base no ponto alto. Uma corrente, pular a corrente de base, ponto alto. Uma corrente, pular a corrente de base, ponto alto. Uma corrente, pular a corrente de base, ponto alto. Então, aqui nós deixamos 5 quadrados abertos. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, vamos fechar 3 quadrados. Onde é corrente, nós vamos colocar um ponto alto e no ponto alto, corrente.
ponto alto, copiar o ponto alto na corrente e no ponto alto, copiar o ponto alto. Então, aqui nós já fechamos mais 3 quadrados. Vamos novamente fazer 5 quadrados abertos. Assim, nós vamos fazer a volta toda. Então, aqui eu já encerrei essa carreira. Os 3 quadrados fechados e os 5 abertos. 3 fechados, os 5 abertos. 3 fechados, assim foi a volta toda. Então, vocês observem que aqui nós temos 2 trabalhos. Aqui nós vamos ter 3. Nós vamos intercalar entre os trabalhos, vamos colocar trabalho. Então, vai ficar intercalado. Essa carreira é essa carreira aqui que nós fizemos. Agora, nós só vamos continuar repetindo. Vamos fazer as 3 carreiras dessa forma, aumentar um quadrado aqui e outro aqui. Então, ao invés de 3, vão ficar 5. Nós vamos aumentar, fechar um aqui e fechar esse aqui. Então, vão ficar 5. Feito os 5 fechados, 5 quadrados fechados, nós vamos fazer 3 carreiras. Feitas as 3, nós vamos novamente abrir o primeiro quadrado e abrir o último, encerrar com 3 quadrados fechados. Na próxima carreira, uma carreira só de quadrado. Então, nós só vamos repetir esse trabalho e a carreira de quadrados. Para não ficar só repetitivo, eu vou adiantar e quando tiver num tamanho que eu ver que é o suficiente, eu trago para mostrar para vocês. Aí eu acredito que dê para vocês entender melhor esse trabalho que eu tô falando. Então, eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês. Como prometido, eu trouxe aqui a bolsa, o corpo da bolsa já adiantado. Nós tínhamos parado nessa parte. Aí, eu somente acrescentei essa. E a posição, essa daqui é 2, vamos colocar 2 bolas. Aqui no meio ficou com 3, porque em cada espaço foi colocado uma. E em cima nós só repetimos o mesmo, nós só repetimos nos mesmos quadrados que fizemos essa parte. Caso vocês queiram fazer maior, a 4ª carreira vocês vão repetir, copiar por esses quadrados. Aí vocês só vão se guiando. A quantidade de quadrados, a localização do quadrado, aí vocês vão colocar lá em cima. Não tem dificuldade, não tem erro, tá? São só repetições. Então, a nossa bolsa da foto tem 3 carreiras dessas bolas. Vamos colocar assim, bola, para ficar mais explicado. Então, aqui eu fiz com as 3 carreiras. Agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Então, agora nós vamos, essa nossa próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Então, vamos fazer uma corrente, e aqui no meio, onde é uma corrente, nós vamos colocar um ponto baixo. E aqui no ponto alto, um ponto baixo. Então, aqui é corrente, vamos fazer um ponto baixo. No ponto alto, ponto baixo. Na corrente, ponto baixo. Assim, nós vamos fazer por toda a volta. Um ponto baixo no ponto alto e um ponto baixo nas correntes. Eu vou adiantar, quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês. Chegando aqui na última corrente, no último ponto baixo, vamos lá naquela corrente que nós fizemos para subir e vamos fazer um ponto baixíssimo. Assim, nós encerramos essa carreira. Então, aqui eu já fiz a minha carreira de pontos baixos. Agora, nós já vamos fazer a alça da bolsa. A alça da bolsa. Para calcular mais ou menos o tamanho, a alça da bolsa depende do tamanho da bolsa que vocês fizerem, qual o barbante que vocês usarem, porque a minha bolsa ficou no comprimento, na largura, a minha bolsa ficou com 30, a minha bolsa ficou com 30 e... Minha bolsa ficou com 37 centímetros na largura. E no comprimento,
Ela ficou com 29 centímetros. Mas isso vai variar bastante. Depende do barbante que vocês usarem e o tamanho que vocês quiserem a bolsa. Por exemplo, essa largura para mim de 27 centímetros é o suficiente. Talvez vocês queiram maior na largura. Então, aí a alça vai depender do tamanho de cada bolsa. Essa minha, eu vou calcular da seguinte forma. Eu vou medir aqui 10 centímetros da lateral para dentro e vou medir e vou marcar aqui. Vou marcar para eu ter uma base. Então, eu medi 10 centímetros daqui para dentro e marquei aqui. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou medir 10 centímetros e vou marcar aqui. Então, eu marquei aqui dos dois lados. Por uma coincidência, o meu ficou com 7 quadradinhos desse lado e 7 desse. Mas não obrigatoriamente o de vocês vai ter a mesma quantidade de quadrados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. E desse lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Então, eu medi desse lado, da mesma forma, eu vou medir do outro lado. Da mesma forma, eu vou medir desse lado. Então, da mesma forma que eu medi do outro lado, eu medi desse lado, 10 centímetros. E aqui, a mesma coisa. Aí, eu coloquei esses alfinetes. Aí, vocês podem dizer assim, ah, mas eu não tenho alfinete, como que eu vou marcar? Não tem problema. Vocês podem usar um pedaço de lã, um pedaço de barbante, o que vocês tiverem à mão para marcar. Não é necessariamente ter o alfinete. Aqui, eu peguei um pedaço de lã. Uma lã que eu já tinha aqui, então eu só vou dar aqui, marcar aqui com nó. Então, não é obrigado vocês terem o alfinete. Então, para nós continuarmos o nosso trabalho, nós vamos subir aqui com uma corrente e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Então, nós vamos fazendo aqui os pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Aí, eu cheguei aqui onde eu marquei. Aqui no ponto alto, onde eu havia marcado. Então, aqui eu vou fazer 35 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feitas as 35 correntes, eu fiz 35 porque 35 para mim é o suficiente. Caso vocês queiram a alça maior, pode fazer mais. Caso queiram menor, pode fazer menos. Aí, eu vou. Aí, lá naquele ponto alto, onde nós fizemos o ponto baixo, onde nós marcamos com alfinete, eu vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, para cada ponto baixo de base, cada ponto baixo da carreira anterior, eu vou fazer somente copiar os pontos baixos. Então, eu vou fazer essa carreira de pontos baixos até chegar na outra medição, no outro lugar onde nós marcamos. Então, aqui eu cheguei na outra medição que eu fiz, marquei com um alfinete. Fiz aqui um ponto baixo, sob o ponto alto e sob o ponto baixo da carreira anterior. Agora, nós vamos fazer a alça desse lado. Novamente, eu vou fazer 35 correntes. 1, 2, 3, 4. Feita as 35 correntes, vamos lá no ponto baixo, onde nós marcamos, e vamos fazer o nosso ponto baixo. Agora, nós vamos continuar para cada ponto baixo de base, nós vamos fazer ponto baixo. Eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui no último ponto baixo, vamos lá naquela corrente que nós fizemos para subir e vamos fechar com um ponto baixíssimo.
Vamos subir novamente com uma corrente. Vamos continuar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Então, para cada ponto baixo de base, nós vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Chegamos aqui na nossa corrente. Para cada corrente de base, nós vamos fazer um ponto baixo. Nós vamos continuar. Então, nós vamos continuar a nossa carreira de pontos baixos. Para cada corrente de base, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, eu vou fazer assim por toda a minha corrente. Vou fazer ponto baixo por toda a corrente. Nos pontos baixos, continuar fazendo ponto baixo. Na outra alça, nós vamos fazer ponto baixo sobre cada corrente de base. Então, só vamos fazer a volta toda da nossa bolsa com pontos baixos. Onde é ponto baixo, nós vamos copiar os pontos baixos e nas correntes, um ponto baixo para cada corrente de base. Eu vou adiantar para não ficar muito repetido e já volto para mostrar para vocês. Aqui eu já fiz a minha volta toda com pontos baixos. Chegando aqui na nossa na corrente que nós fizemos para subir, vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, eu fiz a volta toda com pontos baixos. Por toda a alça e por toda a bolsa. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos. Agora, nós vamos fazer pontos baixos sobre ponto baixo, da mesma forma que nós vínhamos fazendo. E na alça, também, ponto baixo sobre ponto baixo da base, sobre ponto baixo da carreira anterior. Então, nós só vamos fazer por toda a volta, mais uma carreira de ponto baixo, pontos baixos. Essa será a nossa última carreira. Chegamos aqui ao final da nossa última carreira. Vamos fazer aqui o nosso ponto baixíssimo. E fazer o nosso acabamento. Vamos cortar o nosso barbante e esconder por entre os pontos. Finalizamos a bolsa escolhida, a bolsa número 8, a bolsa escolhida do nosso vídeo. Cortei o barbante, escondi e finalizei a bolsa. Para quem pergunta quanto foi de barbante, eu não vou saber ao certo. Esse barbante é aquele rolo 500 gramas. Restou essa quantidade. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos vocês que participaram, que votaram, o meu agradecimento, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado a todos, Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!